Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Augusto, sou professor de Geografia aqui do time A. E hoje a gente trouxe uma proposta aqui para vocês, que é uma proposta legal, bacana para o Enem, que a gente vai trabalhar basicamente com previsões, mas focado em relação a tudo aquilo que é mais trabalhado dentro dos últimos vestibulares e principalmente dentro das últimas edições do Enem. Tá? Para isso a gente fez uma seleção criteriosa, não apenas das questões, como também dos eixos temáticos que são mais abordados em questões. Tá? E nesse sentido, é importante frisar antes, até para gerar uma confiança em vocês que estão nos assistindo aqui agora, que o Enem ele é relativamente muito previsível. Tá? Na verdade, quando a gente vai abordar isso, se a gente trabalhasse em toda a estruturação do Enem ao longo dos últimos 6 anos, que é basicamente quando a nova matriz de referência do Enem passou a ser utilizada, a gente teria um compêndio de questões, uma estrutura de questões que se repetem ano após ano. Então, evidentemente, eu gosto da palavra chute? Não. Tá? Isso aqui é uma previsão, tá? Com uma base, de novo, criteriosa na escolha dessas questões. Tá? Então, eu gostaria que vocês se atentassem muito a esse curso que nós estamos oferecendo. É um curso único e eu espero que vocês acompanhem, tá? E tirem muito proveito disso. Tá? Desde já, desejo boa sorte para todos vocês. E nessa seleção de questões, aqui dentro da geografia, tá? No escopo dessa disciplina que é fundamental dentro do Enem, uma vez que nós temos 45 questões de ciências humanas. Dessas 45 questões, nós trabalhamos abordando aí a geografia, história, sociologia e filosofia. Tá? E eu nem preciso falar do orgulho que eu tenho de participar de uma equipe que conta com o Vinícius Figueiredo de Filosofia e Sociologia e o Júnior de História. Tá? Maravilhoso. Tá? Uma equipe muito bacana, uma equipe que está muito focada, tá? Em preparar um bom material para vocês. E a partir de agora, a gente começa a trabalhar com as questões relativas à geografia. E não se esqueçam, até para te dar um ânimo a mais, tudo que a gente vê aqui dentro de geografia vai ser trabalhado não apenas na prova de ciências humanas, como também na prova de ciências da natureza e suas tecnologias. Tá? Então, vamos trabalhar com a primeira questão, só para a gente dar uma olhada nisso aqui. Olha. Começar os nossos trabalhos. A primeira questão, ela começa, tá, trabalhando com a fitogeografia. Beleza? Vão tomar cuidado com essas terminologias que o Enem de vez em quando traz de forma diferenciada para a gente. O que é fitogeografia? É o que você conhece do seu ensino médio, é o que você conhece nos pré-vestibulares que vocês frequentam, é o que você conhece em geral nas questões que vocês trabalham como vegetação ou biomas. Tá? Então, se eu estou falando de fitogeografia, são questões vinculadas a fitovegetal, tá? Geografia, distribuição espacial dessa vegetação. Então, nesse sentido, é importante que você agora coloque um mapa na sua cabeça, tá? E comece a trabalhar com as principais formações vegetais do seu país. Tá? Então nós temos Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Mata de Araucária e os Pampas Gaúchos. Nós ainda temos também outras formações, são chamadas de paisagens de exceção, como o Pantanal, como a Mata de Cocais e a formação dos mangues, como sendo um ecossistema costeiro. O professor, tem alguma questão que é mais abordada? Tem alguma vegetação que é mais frequente, que é mais ocorrente? Não. A gente tem que trabalhar com todas elas, tá? Mas existe uma formação muito especial nos últimos anos, tá? Vem ganhando muito destaque nos últimos anos em vestibulares, que é a Caatinga. E para trabalharmos Caatinga, obrigatoriamente temos que citar Euclides da Cunha. Então vamos começar, eu vou ler a questão com vocês aqui, olha só. A seguir temos 2 trechos que abordam uma importante formação fitogeográfica brasileira. Então nós vamos começar com esses 2 trechos aqui. Primeiro trecho. Determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por perder as folhas e ficar
apenas com os galhos esbranquiçados. Prestem muita atenção nessa dica. Quando vocês estiverem fazendo a questão do Enem, em geral, as questões vão ter não apenas um enunciado grande, como as alternativas muito extensas também. Se a gente pegar o enunciado muito grande com trechos mais longos, picote o trecho, pica o enunciado. Então vamos começar a interpretar isso aqui. Passa na hora lá uma caneta em cima desse enunciado. Onde você vai cortar? Presta atenção. Determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por perder folha. Então, você já corta por aí. Você que é bom em biologia, vai mandar bem em ciência da natureza, a galera da bioquímica aí, o povo que já tem aula comigo vai entender, o povo da MED, você obrigatoriamente já tem que interpretar esse trecho como a vegetação caducifólia, a vegetação decídua. A deciduidade de um vegetal representa a perda de folhagem durante a estação da estiagem, durante um período de estiagem climática, que é o período sem chuva, como uma boa estratégia para evitar perda de água excessiva por evapotranspiração. Então, quais são as vegetações caducas? Quais são as vegetações decíduas? São as vegetações xeromórficas, Xero, seca, morfismo do vegetal adaptado à seca. Ou também pode aparecer nos vestibulares como xerófita, Xeroseca, fitovegetal. Então são as xerófitas ou as xeromórficas, Prestem bastante atenção no seguinte. Você tem ali, olha, vegetação conhecida por perder folha no Brasil. Qual que é a vegetação no Brasil que precisa se adaptar à perda, de folhagem como uma estratégia para evitar essa perda de água por evapotranspiração? É a vegetação que está em um contexto climático vinculado à aridez e semi-aridez. Nesse sentido, o Brasil, que é marcado por tropicalidade, só possui uma região, uma área em que você tem esse contexto climático. Essa situação climática, que é única, ocorre principalmente no sertão nordestino. Então, essa é a vegetação do sertão nordestino. Veja bem, tempo é essencial no Enem. Se você identificou isso no texto, na primeira frase, já corta na primeira frase e já pula para o enunciado. Prestem bastante atenção no que eu estou falando. Você terá um tempo muito restrito no Enem. Então, se você já conseguiu identificar que a questão está abordando a caatinga, que é a vegetação do clima semiárido brasileiro, você já pode pular direto para o enunciado. Mas vamos continuar interpretando, que daqui a gente vai tirar muita coisa boa. Presta atenção. Perder folhas e ficar apenas com galhos esbranquiçados ao passar por até 9 meses de seca. Essa é a estiagem clássica do semiárido brasileiro. Nós temos em geral, então vamos pegar os 3 principais tipos climáticos brasileiros. Você tem clima equatorial, 12 meses chuvosos, chuvas bem distribuídas e abundantes. Clima tropical, o clima tropical, 6 meses secos, 6 meses chuvosos. Entretanto, nós temos uma variação do clima tropical, que é o clima tropical semiárido. 9 meses secos e 3 meses chuvosos. Beleza? Bacana? O clima subtropical, que abraça uma região muito menos extensa do nosso território, pega uma fatia aí territorial do Brasil que não corresponde nem à integralidade do território da região sul do nosso país, ele possui chuvas bem distribuídas e uma quantidade, um nível pluviométrico menor. Agora vamos continuar aqui, olha só. As plantas podem acumular água no caule e na raiz, além de apresentarem folhas pequenas, que em algumas espécies assumem a forma de espinhos. Prestem bastante atenção. Essa vegetação é a vegetação acicofoliada. Qual que é a principal relação que você pode fazer? Na estrutura, na superfície da folhagem, você tem uma estrutura fisiológica chamada estômato, e os estômatos são responsáveis por realização de troca gasosa com o meio. E nessa superfície da folhagem, na realização de troca gasosa, você tem também perda de água por evapotranspiração.
Então, se você tem folhas largas, você acaba realizando troca gasosa de forma mais eficiente e, portanto, garante um desenvolvimento vegetal maior. Porém, nós temos como o grande efeito colateral disso a perda excessiva de água por evapotranspiração. Em climas úmidos, como o clima equatorial, você tem vegetações latifoliadas. Latifolha, folha grande. Latifúndio, estrutura fundiária mais extensa. Latifolha, folha mais larga, com a quantidade de estômatos em sua superfície muito grande. Nós temos, então, perda de água por evapotranspiração, que é compensada pelo clima, é compensado pelo excesso de chuva. Entretanto, na caatinga, que é a vegetação que nós estamos trabalhando nessa questão, você tem uma restrição climática muito grave e isso faz com que a vegetação tenha uma folha reduzida. Há uma proporção, se comparada à Amazônia, muito pequena. Então você tem a ciclofoliada, é a vegetação de folhas com proporção muito reduzida. Tome essa nota aí. Vamos pegar o trecho 2 agora. O trecho 2 vem de Euclides da Cunha, gente. Nunca se esqueça de ler a fonte. A gente, infelizmente, esquece que a literatura brasileira é rica demais e nos oferece não apenas história, como também geografia. É impossível trabalharmos uma questão de Caatinga sem falar sobre Euclides da Cunha e Os Sertões. É impossível você pegar uma questão que envolve a população sertaneja, o sertão, e esquecer de João Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas. Pô. Prestem bastante atenção aqui, olha o trecho. Esquecemos-nos, todavia, de um agente geológico notável, o homem. Este, de fato, não raro, reage brutalmente sobre a terra e entre nós, nomeadamente assumiu, em todo o decorrer da história, o papel de um terrível fazedor de desertos. Ele não sabia o quão ampla essa frase era. Ele não tinha a noção de que no século XXI nós trabalharíamos anos e anos a fio para evitarmos um processo chamado de desertificação. Esse ano, o ano de 2015, datando aqui muito bem esse vídeo, você tem que se preocupar muito com proteção de solos. É o Ano Internacional do Solo, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Tá? Muita gente vira para mim e fala assim, professor, será que esses títulos que a ONU oferece, tá? os anos que a ONU faz, que a ONU promove, tá? O Ano Internacional da Água, Ano Internacional do Meio Ambiente, Ano Internacional da Árvore, isso aí, professor, isso é só caô? Ô filho, nunca. Quando a ONU estipula que esse ano é o Ano Internacional dos Solos, isso significa que ela irá promover uma série de ações em um âmbito global que vão determinar, que vão implicar em proteção dos nossos solos e desenvolvimento ambiental. Tá? Então nós temos ações efetivas da Organização das Nações Unidas no ano de 2015, voltadas para a proteção dos solos. E nesse contexto, tá, o conceito de desertificação é estratégico. Qual é o conceito de desertificação de acordo com a ONU? O conceito é esterilização de ambientes áridos e semiáridos. Tome essa nota aí, não deixa de anotar esse conceito. Se for trabalhado em questão, tem que ser trabalhado com o conceito da ONU, pô. Presta atenção, o que é esterilização de ambientes áridos e semiáridos? Estéril, tá, é aquilo que não se reproduz. Então, um homem estéril, um homem que não consegue reproduzir, que não consegue ter filhos. Tá? Um solo estéril é um solo que não consegue se reproduzir. Então nós temos aí um solo que não garante produtividade agrícola, um solo que perdeu completamente a sua aptidão à agricultura. Então, esterilização de ambientes áridos e semiáridos. Olha que conceito bacana. Você só desertifica um local se ele já tiver uma condição natural, uma predisposição natural para ser desertificado. O que é o semiárido brasileiro? É semiárido. O prefixo semi indica transição, pô. Nós estamos numa transição no sertão nordestino
de um perfil tropical para um panorama climático árido. Você tem a transição exata. O que é um ambiente árido? O que você tem, por exemplo, em um ambiente desértico? 12 meses secos. Qual que é a média climática brasileira? Tropical. O que você tem? 6 meses secos, 6 meses chuvosos. Se a gente fizesse aqui uma conexão com a matemática, Rony vai ficar satisfeito comigo agora. Pega, vamos fazer uma média. Média simples. A média simples corresponde ao seguinte. Você tem 12 meses secos no ambiente árido e 6 meses secos no ambiente tropical. Se você criar um clima tropical semiárido, fazendo a média disso, dá 9 meses secos. Vocês conseguiram entender? Então presta bastante atenção. Vamos voltar no conceito de desertificação. Se você degradar, se você esterilizar um solo de um ambiente semiárido, o que nós temos é o processo de desertificação, porque ele já é quase árido, ele já está na transição para a aridez. Beleza? Bacana? Então vamos continuar aqui, olha. Como que você desertifica esse tipo de ambiente? Tome essa nota, porque isso faz conexão com a história, tá? O professor Júnior vai ficar feliz comigo agora. Presta bastante atenção. Na história, a ocupação do sertão nordestino se deu desde que o Brasil é Brasil. Desde os tempos do Brasil colônia, com a produção do sistema de capitanias hereditárias e a doação posterior das sesmarias, você tem terras concentradas em todo o Nordeste, concentradas longitudinalmente. Depois, a pecuária invadiu o sertão nordestino, tá? Em função de uma série de problemas com a criação de gado e a produção de cana-de-açúcar no litoral, e veio se interiorizando a partir do Rio São Francisco, que ficou conhecido posteriormente como Rio dos Currais. Você tem, então, o início da degradação mais forte do sertão nordestino. E hoje, você pode dizer que a desertificação no sertão, ou seja, a degradação desse ambiente, causando esterilização desse solo, é causada principalmente pela pecuária bovina, tá? E pela pecuária caprina. Não se esqueça da importância da produção caprina no sertão nordestino. Tome essa nota aí, beleza? Bacana? Agora vamos continuar. Vamos ver as alternativas aqui, já que agora a gente entendeu o conceito de desertificação, tá? Para saber qual será, tá, a alternativa ideal que você marque, principalmente as estratégias que a gente vai aprender aqui, tá, no Prevê, para a gente poder fazer um Enem mais qualificado. Olha só, a relação entre os dois trechos está melhor representada em... Bom, alternativa A. O trecho 1 guarda correspondência ao cerrado. Corta. Aí você corta. Corta como assim, professor? Você já começou a ler a alternativa e já viu que está errado. A gente identificou lá no trecho 1 a caatinga, vegetação caducifólia. Você identificou a caatinga como a vegetação acicofoliada. Pô, não precisa continuar lendo a alternativa não, gente. Tá? As alternativas, como eu disse, são extensas. Tá? Já corta por aí e pula para a próxima. Beleza? Olha só. Vamos continuar na alternativa A, mas você cortaria. O trecho 1 guarda correspondência ao cerrado, enquanto o trecho 2 aborda a degradação ambiental promovida pela expansão da fronteira agrícola. Isso é verdade, professor? É. O trecho 2, tá, trabalha com desertificação, expansão da fronteira agrícola. Não se esqueçam da dica importantíssima para o sertão nordestino hoje. Muita gente acha que o sertão nordestino não tem uma aptidão agrícola elevada, tá, principalmente em função de sua semiaridez. A fronteira agrícola avança fortemente hoje, principalmente a partir do século XXI, início do século XXI, para a região conhecida como Mapitoba. Tem alguns vestibulares que gostam mais de Matopiba também. Tá? O que é Mapitoba, professor? Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Tome essa nota. É a região recente de expansão da fronteira agrícola, beleza? Tá? Essa expansão para o sertão nordestino. Então vamos continuar aqui, olha só. Mapitoba, fronteira agrícola. Fronteira agrícola, soja, tá? A sojicultura e a pecuária bovina, beleza? Vamos ver a alternativa B agora. Ambos os trechos abordam com exatidão a vegetação desértica. Aí você para, tá? E já corta por aí. Vegetação desértica o Brasil não tem.
Nós não temos um ambiente desértico, nosso clima é um clima semiárido, não é um clima árido. Tá? Essa vegetação desértica é a xerófita, que guarda correspondência com a caatinga, mas desértica não é. A caatinga não pode ser traduzida como vegetação desértica. Vamos continuar aqui, olha. Vamos pular. Alternativa C. O trecho 1 apresenta traços do xeromorfismo, enquanto o segundo trecho aborda a possível degradação desse bioma em um fenômeno conhecido atualmente por desertificação. Bacana. Tá legal demais. Tá? O trecho 1 apresenta traços do xeromorfismo. Xeromorfismo, vegetação adaptada à seca. Tá? Enquanto o segundo trecho aborda a possível degradação desse bioma, o antropismo vinculado, tá, à expansão da fronteira agrícola, à expansão da pecuária na história, à concentração fundiária, ao coronelismo histórico, beleza? Tudo isso causando técnicas muito arcaicas de produção, tá? Técnicas muito rudimentares de produção rural, degradando os solos e, portanto, você tem desertificação. O trecho, tá? A alternativa C está perfeita. Tá? Trabalha essa relação dos dois trechos de forma maravilhosa. D. Os dois trechos trabalham a noção de que a caatinga é um bioma de reduzida biodiversidade. Não foi citada a biodiversidade da caatinga. Entretanto, tá? Para expandir essa questão, se for citada essa biodiversidade, nós temos que, evidentemente, trabalhar com a noção de que a caatinga é uma vegetação muito heterogênea. Uma biodiversidade monstruosa. É o único bioma brasileiro, tá, que você tem exclusivamente em território nacional. Não existe a caatinga em outros países. Ué, professor, mas não existe as outras vegetações também não. Mentira, existe sim. Se você pegar a Amazônia, florestas equatoriais no mundo todo. Tá? Se você pegar a Mata Atlântica, florestas tropicais no mundo inteiro. O Cerrado tem áreas savânicas no continente africano. Tá? As araucárias, vegetação de alta latitude. As pradarias no sul do Brasil, pradarias de alta e média latitude, na Ásia, na Europa, na América do Norte. Então, até na África do Sul, a Velt da África do Sul, tá? As estepes asiáticas, da Mongólia, do Genghis Khan. Então, tá aí. Todas as formações fitogeográficas, tá, brasileiras, com exceção da caatinga, podem ser trabalhadas em um contexto de biomas mundiais. A caatinga é exclusivamente brasileira. Tome essa nota, tá? E fica muito esperto em relação a essas questões. A alternativa trabalha com o seguinte. O trecho 1 realiza uma menção ao ambiente do semiárido brasileiro. Opa, beleza. Tá bacana até aí, né? O trecho 2 propõe que o homem desmatou integralmente esse território, causando a desertificação. Integralmente, tá? Não. O homem desmatou parcialmente. E para abordar o desmatamento, é importante a gente pensar em desmatamento do semiárido e do ambiente do cerrado no nosso país, tá? Ou seja, desmatamento na caatinga e no cerrado, possuem taxas elevadíssimas. A taxa é o quão desmatado aquele bioma foi anualmente. Beleza? Fique bastante esperto com isso, porque a mídia nos leva a crer que a Amazônia é o bioma mais desmatado anualmente no nosso país. E percentualmente isso não é uma verdade. Percentualmente o bioma, tá, que sofre com maior nível de degradação por ano seria a caatinga e o segundo bioma, o cerrado. Tá? Então fica a dica aí em relação às formações fitogeográficas e vamos pular para a próxima questão agora.